Adeus, ano velho, feliz ano novo. Gente, hoje, dia 31, todo mundo tá festejando, esperando esse ano chegar. Então, hoje não vai ter programa. O que vai ter, Marina Elias? Hoje vai ter gratidão por 2024 pra gente começar. Verdade. Né, amiga? E vai ter uma retrospectiva. Sim, alguns bons momentos. A gente vai fazer aqui um pupurri de todos os programas que a gente gravou esse ano. E espero que vocês curtam muito aí, né? Possam assistir em qualquer momento da vida de vocês. E reviver esses nossos papos daqui, que são tão enriquecedores para nós duas e que a gente espera que estejam sendo aí para vocês também. A gente quer agradecer a troca e a parceria ao longo desse 2024. Amiga, muito obrigada. Muito obrigada. Que o seu tanta ano seja brilhante. Nossa, amiga. Brilhante, Nossa. cheio de prosperidade. A gente também deseja isso para vocês, para todas as mães. Calma, paz, saúde, amor e que seja um ano próspero para todas vocês e todos. Um beijo. Aí, um beijo. Feliz 2025. Yes! Agora, Rê, daí o Babé veio e te fez mãe, verdade. E depois o Tom? Nasceu João Gabriel em abril de 2014. E, nossa, foi aquela explosão, né? Não dá nem pra falar. Você fala, uau, onde é que eu tava, Deus? E aí, o Tom veio natural. No susto! Natural, amigo. E foi super engraçado, porque o Gabriel tinha 8 meses. A gente tinha passado uma viagem de Réveillon na praia. E aí, quando eu voltei pro Rio, eu abri a mala e tinha levado absorvente. Aí eu falei, ué, gente, era pra ter menstruado, menstruei. Eu comecei a fazer umas contas. Falei, será? E eu tinha sentido muito sono. Tipo assim, na noite de 31, eu quase, né, desmaiando. Você tava relaxada, Regiane? Tava relaxada. Você tava trabalhando muito, Regiane? Não tava. Porque o bebê tinha 8 meses. O que acontece? Quando o Gabriel tinha 4, 5 meses, eu fui convidada para fazer uma peça no Rio. Então foi ótimo, porque eu ensaiava na tarde, na hora que ele tirava o soninho dele, a produtora, muito minha amiga, levava o bebê para ali amamentar junto e tal. Fiz a peça, a gente parou no Natal e Ano Novo. Isso foi super engraçado. Aí eu fui fazer o teste, era tipo 2, 3 de janeiro. Fui na padaria, fui na farmácia, comprei o teste, voltei e fiz o teste. Deu positivo. Eu peguei o carro, voltei e comprei o teste. Positivo. Aí chamei ele, falei, olha aqui, 2. Ele, pois é, né? Vamos ter outro. Falei, não, porque 8 meses da vida de uma mulher é o seguinte, eu vou voltar pra vida. Eu vou malhar, meu corpo vai voltar. Não, tem tipo, começa a entrar numa rotina mais... os 9 meses, a gestação fora do útero, né? Daí o bebê nasce de vez aí. E eu acho que o pai também já começa a ter uma relação ali com a criança melhor. Então você fala, vou voltar. E eu falei, gente, eu não vou conseguir voltar pra lugar nenhum, porque eu tô grávida. Aí liguei pra minha médica, vamos fazer um teste. Quando eu fiz o teste, deu uma porcentagem tão alta que falaram, você pode estar grávida de gêmeos. Cara, Marina, eu vou ser super sincera. Gente, eu fiquei 3 dias em choque. Porque ao mesmo tempo eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar 8 meses. Aí ao mesmo tempo eu me sentia super comum, porque atrasou minha menstruação. Nossa, eu me senti uma pessoa incluída na sociedade. Olha, atrasou! Porque minha médica ainda falava, Marilena, cuidado, você fez tratamento, seu corpo vai mudar, você pode engravidar. Eu falava, para, né? Pra quem tá aqui 5 anos tentando falar que eu vou engravidar, não tem como. E isso me irritava muito. As pessoas falavam, olha só, eu acabei engravidando, né? Ou às vezes a pessoa tem um caso muito rápido, engravida. Você fala, oi? Não é possível. Só comigo não acontecia. Então, por um momento, teve ali, eu me sentia assim, nossa, comigo aconteceu natural. E aí eu fiquei um pouco assustada. Aí eu comecei a ouvir as pessoas falando, nossa, é a melhor coisa que pode ter acontecido, porque eles vão crescer juntos, eles vão estar juntos,
você vai ser bom, porque faz companhia. Eu falei, será? Porque aí foi meu outro lado que falou, não, é verdade, vai ter tudo de uma vez. Eu já estava com 35 para 36 anos. E aí eu voltei para a peça em janeiro. Eu falei, então, eu preciso contar uma novidade. Porque aí foi quando eu fui contar para as pessoas da minha primeira gravidez, eu montei um estúdio, assim, como se fosse aqui. Eu falava, porque o João tá fazendo um programa novo, a gente precisa de uns depoimentos. Claro. Aí a pessoa sentava super feliz, assim, e falava, tá tudo bem, tua vida tá... tá, e se a gente falar que a gente tá grávidos, né? Gente, esse vídeo é maravilhoso. É uma relação melhor que a outra, assim. E do Antônio, a gente foi fazer de novo. Eu falei, então, olha só, olha aqui, vamos fazer uma foto. Eu tenho uma coisa pra falar. Eu tô grávida de novo. Então, o quê? De novo? Porque era muito rápido. Porque todo mundo chegava pra mim e dizia, você vai chorar quando seu filho nascer? E eu dizia, que coisa chata, gente. Eu já choro nas novelas, agora vocês vão querer saber se eu vou chorar na vida real. Se eu vou me emocionar na vida real. Eu sei lá se eu vou me emocionar na vida real, eu não sei como isso funciona, gente. Aí Pedro nasce, me disseram assim, quando você olhar pro seu filho, ele vai olhar pra sua cara e você vai ver a responsabilidade ali. Ele vai olhar pra você e vai dizer, agora é contigo. As pessoas ficam criando umas lendas, né? Ficam inventando umas histórias pra você. Isso, às vezes, eu fico pensando... Era uma pergunta. Antes eu vim pra cá, eu fiquei pensando, depois eu vou perguntar isso pra ela. Como é que foi pra você? Eu vou continuar essa história, mas só depois eu quero saber como é se livrar das lendas, das mães de vocês, e ao mesmo tempo ter uma relação respeitosa com elas, e isso não criar um grande atrito. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco? Nossa, é uma vida inteira essa conversa. Porque é uma outra história, é uma outra educação, mas só para terminar. Aí o seu filho vai olhar para você e você vai sentir a responsabilidade do mundo. Aí ele não tinha lugar no quarto normal, e então ele teve que ir para uma UTI, não porque ele tivesse mal, mas só porque não tinha, então ele foi para um lugar mais reservado, não sei o quê. Ele disse, tá bom, sala da UTI, aperta o interfone, a pessoa atende. Aí, agora você tem que lavar nessas mãos e tem que ligar lavar as mãos aqui, ligar o cronômetro, 1 minuto lavando as mãos até os cotovelos. Eu não tô acreditando nisso. 1 minuto, um pai lava os braços até o cotovelo. Eu quero ver meu filho. Outro pai lava o cotovelo. Ele diz, seu filho está naquele quarto da primeira direita. Aí você entra no quarto da primeira direita. Aí na hora que eu olhei para ele, eu disse, que estranho. Não é nada do que eu tava pensando. Mas o mais louco, ao mesmo tempo, sou eu que tô ali. E essa foi a sensação que eu tive. Se você perguntar, o que você sentiu, eu digo. Eu achei que não era nada do que eu tava pensando, mas ao mesmo tempo, quando eu olhei, era eu que tava ali naquele berço. E isso foi uma coisa que, pra mim, trouxe uma coisa biológica muito doida, que eu sempre tive uma relação muito forte com a morte, do tipo assim, caramba, a gente vai morrer, gente. Um dia a gente vai morrer. E aí, como é que é? Eu me lembro que eu acordava de madrugada para ir no banheiro e eu olhava para minha mão e dizia, isso aqui tem osso, tudo vai virar osso embaixo da terra, como é que vai ser isso? A gente morre. Finitude, né? Quando meu filho nasceu, eu disse, tá tudo bem. Ele tá aí. Tô aí. Eu acho que tem uma coisa meio, eu acho que tem uma coisa meio biológica da gente, tem um HD externo aí. Eu acho que tem uma coisa que toca na gente num lugar estranhíssimo que tá tudo certo. Meio que resolveu essa questão pra mim. Talvez pelo fato de ter juntado o nascimento dele com poucos meses depois do falecimento do meu pai. Então aconteceu isso. Mas só para o assunto de não chorar, não chorei. Aí peguei Pedro no colo, tipo 4, 5 dias depois, estava dando mamar pra ele. Eu olho pra boca dele, ele mexeu a boca igual o meu pai. Ui. Aí eu chorei. Porque eu pensei, talvez eu não tivesse tido uma história que fosse a que eu tivesse desejado com meu pai, mas a partir desse momento eu estava tendo a chance de revolucionar todo esse aspecto através do meu filho. E se eu estava conseguindo revolucionar todo esse aspecto e fazer uma relação tão bonita com meu filho, era porque de alguma maneira também eu fui filho do meu pai. Então, era graças a ele que isso estava acontecendo. Na minha prática budista, a gente fala muito que passado, presente e futuro são contidos num único momento da vida. E eu percebo que no ato do presente, a gente tem a chance, inclusive, de alterar o nosso passado. Porque a partir do momento que eu consigo ter uma história tão bonita com meu filho, é porque eu fui filho do meu pai também. Então, eu revoluciono a história que já aconteceu. Sim. E isso foi lindo que aconteceu entre nós dois. Aí eu chorei. Mas você teve mais segurança do que medo, né? Tive. Pelo jeito que você está falando. Você se sentiu muito seguro. Aconteceu. É bonito, porque normalmente as mulheres têm mais medo, assim, naquele início, né?
de como lidar, de como eu vou pegar, do Mas tamanho eu acho que que é. existe uma construção histórica que também tem a ver com isso que o Carmo estava falando antes, desse lugar da mulher mãe que foi preparada, querendo ou não, desde o brincar de boneca na infância para assumir esse lugar e que ela deve dar conta desse lugar, e o homem ali é aquela figura que entra e ele vai começar um processo de participação até numa lógica muito violenta que é da ajuda, né? O pai que ajuda a mãe, que é uma desconstrução que a gente está aí caminhando, feito formiguinha, mas que a gente está conseguindo expandir de alguma forma. E aí, de repente, essa mulher, quando o filho nasce, tem uma expectativa que é o amor à primeira vista, o amor incondicional. Uma vez eu fiz até um post o que teve gente que me escreveu sobre isso, que eu falei, amor à primeira vista é uma ova. Porque eu olhei para minha filha quando ela nasceu, eu falei, você não vai morrer. Eu não vou deixar você morrer. Eu vou conseguir. Eu vou cuidar de você. Porque aquilo é uma fragilidade. Eu me vi diante da finitude no nascimento da minha filha também. De falar assim, agora depende de mim. Agora, onde é que eu convoco todas as minhas forças em relação à educação que eu recebi e aquilo que eu quero perpetuar, aquilo que eu não quero. Agora é sobre esse ser. Sim. Né? E que a mulher tem uma expectativa. Né? E talvez... Uma cobrança maior. Uma cobrança maior, exatamente. Não, vocês já são cobrados. Eu me lembro, minha irmã, quando pariu, quando a filha dela nasceu, ela chorava. Ela dizia, eu não sei o que fazer com essa criança. E parece que a mulher não tem o direito de falar isso. Exatamente. Porque foi tão negociado já antes a brincadeira de bonecos. Diz, você vai ser criada pra ser isso, mas você não passou pela experiência ainda, amor. Deixa você passar por... É que nem eu me senti cobrado. Você vai chorar? Me deixa, eu tenho minha experiência, eu não sei como é que eu vou lidar, eu não sei se eu vou amar de cara, eu não sei como é que é isso. O que é esses 2 anos que, de repente, essa criança sai e, né, você fala, oi, quem é você? Devolve, né? Volta aqui, meu filho, volta. Não era... Né? É uma fase nova ali pra mãe também, de como eu vou me adaptar a isso. Tem alguma dica de como eu me adaptar a isso? Amiga, a primeira coisa é a gente baixar a expectativa de que o nosso filho seja conforme o nosso desejo. Bem-vinda à frustração. Porque isso é muito maravilhoso, você descobrir que teu filho... Às vezes eu recebo mães que vêm para o atendimento e falam assim, mas ele é tão diferente de mim. Eu falo, mas porque você tinha alguma expectativa de que ele fosse igual? Porque é outro ser humano, o filho é teu, a vida dele não. Né? Então a vida dele é dele. E aí, como é difícil pra gente sair desse lugar e olhar para aquela criança como alguém que a gente vai aprender sobre, né? Essa ideia muito enraizada da educação tradicional de eu te conheço, você é meu filho, eu te conheço desde que você estava dentro da minha barriga. Que reducionista isso, esse né? Momento, assim, olha, você está castrando uma vida quando você diz isso. Não, filho, não é isso que você está pensando, eu te conheço. Você saiu de dentro da minha barriga. Que lugar é esse? E você ser mãe também, tem um lugar assim que você sai de volta do seu umbigo, né? Porque você só pensa em você, é você, eu faço isso, eu faço aquilo. De repente você tem que lidar com outras opiniões, né? Com outras maneiras de lidar, dando liberdade, dando limites. É um famoso quebra-cabeças, não é, amiga? Amiga. E eu acho que é bom, né, quando você se torna mãe, porque você fala, opa, peraí, preciso olhar o todo, preciso olhar para o outro. Não sou mais eu, é o próximo. Acho que desde o parto, acho que é desde o parto até agora, né? Vai passando, você fala, não, peraí, é o outro. Não, onde eu coloco esse outro? E aí você está tocando numa questão fundamental, Rê, porque você perguntou, né, existe alguma forma da gente resolver saber lidar, isso? Né? Eu posso passar aqui uma lista de ferramentas e estratégias. Se a gente não muda o nosso mindset, entende? Sim. Ferramentas novas com mindset antigo não dá funciona. Ruim. Então, assim, é sobre a nossa perspectiva de educação, essa mudança. E aí, as ferramentas, elas podem ser muito úteis. Só que essa ideia de 3 passos para acabar com o Terrible Two, com 5 formas de... Tem um que eu ouço desde quando eu estava tentando engravidar, que eu falei no outro episódio. Calma, relaxa. Gente, essa frase continua, né? Continua. Calma, relaxa, calma. E né? De fato é. Mas como no fim das contas isso é violento, né, Rê? Porque a gente, quando a gente tá falando da educação de uma criança, a gente precisa entender que quanto mais a gente busca
a gente olha para a solução, na verdade, para o problema na criança, mas a gente se afasta da solução. Porque a solução, ela sempre vai estar no olhar para a gente. Se a criança está apresentando vai falar, é tudo culpa da mãe, é tudo... Não é isso. É que a mãe é a única que pode mudar nesse jogo. Então, não é que tudo seja nossa responsabilidade, nossa culpa. É que a gente está falando de um cérebro imaturo e um cérebro maduro. Quer dizer, deveria ser. Deveria ser. Então, a gente está falando, assim, de um jogo onde só uma das partes tem a possibilidade de mudar o jogo. Então, não adianta eu querer que meu filho facilite as coisas para mim. Não adianta eu querer que a regulação venha da criança. Sou eu quem vou regular. Então, se o Terrible 2 está acontecendo nesse lugar dos terríveis 2 anos, eu quero fazer um convite, que é a gente pensar nos incríveis 2 anos, a partir de uma mudança de perspectiva desse adulto que, entendeu que esse é um movimento de desenvolvimento natural. Né? É algo previsto no manual da infância. Igual entender que o choro, aquela criança está falando, ela está comunicando. Eu estou com fome, ou estou sujo, ou eu preciso dormir. São 3 frases. E eu lembro que isso realmente me acalmou, assim. Eu falei, não, peraí, entendi. A criança não está chorando, ela está me explicando coisas, né? Então, eram 3 significadinhos ali, 3 frasezinhas. Ou ele está sujo, olha a fralda. Ou ele quer comer, né? Olha o peito, uma madeira. Então, isso me facilitou. E eu acho que isso também continua ainda no Terrible 2, né? De você entender a calma. Peraí, sou eu aqui, que eu vou, né, fazer... como eu vou agir aqui nessa determinada situação, né? Não, isso que você está falando é maravilhoso. Eu tô te ouvindo aqui, falando como mãe, olhando para você como atriz também, pensando, é o estar presente, né, amiga? Que a gente tanto fala no teatro, na cena, né? Não adianta você ficar ali pensando o que você vai fazer. Você tem que estar ali. Presente, né? Olhando o contexto, jogando com a situação. E é isso na relação com a criança, nessa fase de desenvolvimento dela, que tantas mudanças acontecem. Se a gente está lá, presente, observando, trocando com essa criança, acolhendo esse mal-estar que vem, entendendo como direcionar isso, para um entendimento do que está acontecendo, 2, para comunicação daquilo que você entendeu. Porque a criança tá desesperada sem saber o que tá acontecendo. Ela quer um negócio, você diz não, ela se transforma. Aí você, percebe o que tá acontecendo. 2, nomeia isso pra criança. Filho, você tá bravo porque você queria tomar o sorvete antes do almoço. Então você tá sentindo muita raiva. Por isso que você tá querendo bater na mamãe. Já mostrando sobre os sentimentos, já nomeando as sensações ali, os sentimentos, as emoções, Exatamente. Né? Isso já começa a dar para a criança aquilo que eu falei antes, que o cérebro é doido por isso, previsibilidade. Né? É como você imaginar que você está dirigindo numa estrada por um caminho que você não conhece. Então, para chegar num lugar que você nunca foi, não dá uma sensação assim de um pouco de desamparo? Você fala assim, será que tá certo? Será que eu tô no caminho certo? Aí, quando você faz o caminho de volta, você fala, nossa, foi mais curto. Até, né? Porque você já se adaptou àquele sentimento. Você já sabia o trajeto, você já sabia, né? Então, quando a gente entrega isso para a criança, ela já se acalma diante desses rompantes emocionais. Então, essa é uma função do adulto. E ele só vai conseguir fazer isso estando presente na situação e não querendo acabar com a situação. Por que essa criança está fazendo birra? A gente não consegue se colocar no lugar da criança. Por que a criança está fazendo birra? E por que a criança faz birra, Marina Elias? Então, vamos lá. O que é a birra? A birra. A birra é um pico de cortisol e adrenalina no sistema nervoso. É algo que a criança não consegue dar conta. Ela não consegue dar conta daquele desconforto, daquela frustração, e ela atinge uma condição de desorganização emocional que coloca o corpo dela nesse piloto automático. Não é que ela decidiu, assim, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou bater meu pé no chão, eu vou começar a gritar, eu vou ser agressiva. Ela não toma essa decisão. É uma resposta do corpo dela, e aí eu vou te dizer, um mecanismo inteligentíssimo do corpo para dissipar essa adrenalina. Mas pergunta, tem a ver com não
tem a ver com a criança ter ouvido não, ou a criança começa uma birra do nada? Então, nunca é do nada, porque a birra, ela é um comportamento que é assim, como se o copo que vai enchendo. Sabe aquela última gota que você fala, nossa, do nada transbordou. Não foi do nada. Ele tá, então isso pode ser um acúmulo que essa criança está vindo de noite de sono mal dormida, de uma alimentação toda desorganizada de excessos de açúcar e alimentos inflamatórios, né? Que podem gerar um contexto de cansaço. Então, a birra está relacionada ao cansaço. Ou a frustração. A frustração pode ser que de dia a criança estava ótima. Por exemplo, essa criança do parque, ela ficou frustrada porque o pai tirou a água da garrafinha de plástico e colocou na mamadeira que ela não queria. Por exemplo, seria isso. Pode ter a ver com isso, ou pode ser uma estratégia da criança para poder chorar, para poder colocar para fora um mal-estar acumulado, um cansaço acumulado. Então, é como se ela inventasse um motivo. Sabe assim, criança que procura um problema, que faz que caiu para poder chorar e colocar para fora algo que está acumulado ali que ela não está dando conta. Então, a gente está falando de um parque, não sei que horas era, fim do dia, começo do dia. Não era, meio do dia, então, a gente não sabe. Mas talvez para uma criança de 4, 5 anos um momento já seria cansativo. muito tempo, né, de cansado. Mas ainda que não fosse, vamos começar a entender o seguinte, a birra, ela é algo que a criança não deu conta, né, que ela é um conjunto de comportamentos para tentar aliviar algo que ela não está dando conta, que está acontecendo ali. Esse comportamento é uma comunicação, assim como todo comportamento é uma comunicação. A birra é uma comunicação. É uma comunicação. Você tem certeza disso? Absoluta, amiga. Socorro! Porque o que acontece? Uma comunicação no sentido de me ajuda. A birra é um pedido de socorro. Tá. A birra é assim, não dei conta, me ajuda aqui. E assim, amiga, e também tem a rede de apoio dos amigos, né? E amigas, né? Assim, eu tenho a Lu, que é uma grande amiga minha também, que ela passava no mês do aniversário, que sempre tem o bolinho. Ela, vou passar pra... Ela até hoje fala, amiga, eu tenho uma saudade daquela época, porque eu passava pra comer um bolinho, tomar um café. E era gostoso ver que aquela amiga entrava dentro de casa e ia me ver. Ela veio me ver, porque aí eu poderia conversar sobre outras coisas, que eu não fosse fralda. Não necessariamente para cuidar da criança, né? Mas não, foi pra me cuidar, né? Me apoiar, assim, né? Eu até hoje eu falo que a Luciana, ela fez uma das melhores coisas, assim, acho que o bebê tinha uns 20 e poucos dias, ela chegou em casa e falou, vamos tomar um café? Aí eu, vamos aqui, ela, não, vamos sair. Sair? Diz assim, ela, vamos ali, vamos na esquina, ali na cafeteria. Não, pode deixar, o bebê vai dormir, tá? E ele tá, não dá, vamos tomar um café. E, eu lembro exatamente, eu no café, olhei e falei, nossa, o café. Eu dei uma olhada. Nossa, o mundo não parou aqui fora, apesar do meu filho ter nascido. Verde. Eu falei, olha as flores, as pessoas. Amiga, porque no início a gente vai eu só no pediatra, volta pra casa. E nesse primeiro mês eu tinha muita dificuldade com a coisa da amamentação do Gabriel, que ele foi perdendo peso. E eu fui ficando, enfim, aquela coisa, fui ficando com o pediatra. Depois, vale um outro episódio sobre amamentação. Mas aí eu lembro que ela me tirou de casa e gente, tem vida aqui, né? Olha, porque a gente, no início é um... Né, você fala, a minha vida vai ser essa? A minha vida é só essa. Eu tomo banho, porque tomar banho, amor, naquele primeiro mês é... Luxo. Aquela água caindo, você fala, ai, banho, né? Acho que tem... Como foi esse início pra você, amiga? Você falou do banho agora. Você não tomava banho? Como foi. Não tomava, medo. Eu tomava, só que era sempre assim... você pode ficar com ela pra mim rapidinho enquanto eu tomo banho? E aí eu lembro de um dia que minha mãe falou assim pra mim, não precisa ser rapidinho. O seu banho. Que ótimo. Pode tomar banho, filha. E eu lembro que no chuveiro eu chorava, amiga. E eu falava assim, mas eu sou o restaurante, eu sou a cama, eu sou tudo dela. Como é que eu posso tomar banho? Que loucura, né? Mas aí já é a mistura das emoções, né, os hormônios e tudo mais, Podia ter um Divertidamente Mãe. Podia, puerpério, divertidamente no puerpério. Como as emoções ficam lá dentro. Seria ótimo. E aí, acho que a gente pode até tocar nesse assunto, né, que a gente falou do cutting na adolescência. É o que aparece muito, né, aquele... E o cut, assim, Cássia, é uma dúvida minha,
eu preciso estar viva, mostrar para meus pais, eu preciso me machucar para os meus pais me perceberem. Qual é o relato deles, assim? Porque é muito agressivo isso, né? O que você recebe isso em consultório? É feito isso para quê? Quero realmente... Aí a gente precisa pensar na subjetividade daquele indivíduo que está ali com a gente, né? Mas de uma maneira geral, assim, o que eu escuto mais, né? É uma descarga motora. Preciso extravasar, eu preciso sentir. Não estou conseguindo interagir. Sentir. A partir do momento que eu corto, eu tô vivo. Eu vejo sangue, eu vivo, eu tô ali. Eu escutei uma vez de uma aluna, porque ela estava se machucando com a unha, né? Não era o caso de se cortar, mas com a unha dela, ela pressionava até fazer um arranhado, até fazer, em alguns casos, um furinho, e aí tirava a pele. Eu disse para ela, isso é automutilação. Teu corpo precisa ser tratado com respeito, com positividade. Então, vamos entender o porquê, o que é isso. Eu brinco muito com o iceberg da gente fazer um mergulho para enxergar onde a água é mais turva. Então, ali, você não está conseguindo enxergar sozinha, por isso, para quem está nos ouvindo, busque ajuda profissional sem nenhum tipo de receio, porque o profissional vai te ajudar a enxergar lá onde a água é turva, né? Onde estão se formando essas crenças, né? E aí ela disse assim para mim, quando eu sinto a dor física na minha mão, alivia a dor que está no meu coração. É uma tristeza. E aí a gente já está falando de um transtorno, de algo que é mais grave. E como é que a gente vai percebendo isso também, né? Até para os pais estarem alerta, né? E isso no consultório é muito um trabalho que eu digo assim, que a gente é uma equipe em prol daquela criança, daquele adolescente que está ali. Certa vez ouvi de uma mãe que, poxa, um calor danado e minha filha não tira o casaco. Cortada. E aí, quando a gente vai aos pouquinhos, observando, a situação já está no extremo quando não chega a ser internada, né? Casos de medicação também, né? De excesso de medicação por uma frustração. Isso eu acho que é importante também, né, Marina, a gente tocar, que eu acho que você falou um pouquinho lá atrás, né? Que é um momento assim que se chega num nível de sofrimento, de dor, de não dar conta da frustração, que eu não vejo outra possibilidade. Eu quero acabar com aquilo, acabar com a dor, que não é necessariamente morrer. Só que nesse acabar com a dor, a gente está falando da questão do suicídio também, né? De não dar mais conta, não aguento mais tamanho sofrimento, eu não consigo que ninguém me entenda, também passa muito por esse lugar. Nesse momento que nós vivemos, existe a questão da solidão que está sempre nesse pano de fundo, né? Das depressões. Então, sempre todo mundo muito só, vivendo interagindo com todo mundo, né? Essa coisa histérica, né? Que se vive das redes sociais e tal, mas, na verdade, muito sozinho, né? Se você pudesse dar um conselho, assim, para uma mãe, assim, que agora, neste momento, descobriu essa situação parecida com a sua, o que você faria? O que você falaria para ela? Eu acho que, assim, primeiro que é um dia após o outro, não sofrer por antecedência. Existem vários milagres, existem várias formas de amor, existem várias formas de você conversar com seu filho, mesmo que ele não fale, entendeu? Então, assim, eu acho que é buscar uma rede de apoio, que é muito importante, você ver que você não está sozinha, que assim, não é fácil, não vou mentir, tudo maravilhoso. Não é fácil. Não é fácil, não vamos romantizar isso, que achar que tá tudo certo. É difícil, são outros obstáculos que você vai ter que passar, mas vale tanto a pena. Porque assim, você vai ver que o bonito, lindo, é numa coisa tão pequena,
Se você vai ser... Eu acho que a gente consegue se satisfazer tão mais em coisas tão... que ninguém dá valor e que a gente começa a dar valor. Então, tem muita coisa linda na maternidade atípica, sabe? Que a gente vira um outro ser humano, eu acho, sabe? A gente aprende a focar nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas. A gente passa a não dar tanta importância a bobagens e futilidades, né? Entendeu? Mas é uma jornada que não é uma jornada fácil. Não é fácil. Vamos ter muitos obstáculos, temos sempre muitos obstáculos. Mas se você arregaçar as mangas e for firme, vai dar tudo certo. Que delícia, bonito, não é? Nossa. Amiga, qual que é a função da tristeza? Porque ela entra que ela lá. fica lá, na sala de comando. A função da tristeza... Gente, atenção, ouvintes do podcast. Pode isso, mãe. A tristeza tem uma função primordial na vida do ser humano. E que a gente, por não dar conta de ver os nossos filhos tristes, a gente quer acabar com a tristeza. Uma vez eu fiz um trabalho muito cuidadoso com crianças, adolescentes e adultos durante algumas semanas e eu perguntava para eles, o que você faz quando você fica triste? Desde a criança de 3 anos que vinha me responder, jogo a tristeza pela janela, falo para ela ir embora porque eu sou alegre e não quero ficar triste. Até o adulto que me diz, saio logo para tomar uma cerveja com as amigas, não, eu mando ela embora, porque a gente aprende a mandar a tristeza embora. Sim. Só que a função biológica da tristeza, lembra que eu acabei de falar, né? A emoção é uma reorganização da nossa biologia, do nosso funcionamento fisiológico. Se você que está me ouvindo aqui é professor, é educador, tem um interesse em ir a fundo nisso, leia Humberto Maturana, Antônio Damasio. Humberto Maturana é um biólogo chileno que tem um livro lindo sobre a linguagem e as emoções na educação e na política. E ele fala sobre esse lugar que é a gente entender qual que é a biologia da coisa, para a gente não ficar negando algo que vai adoecer a gente. A biologia humana, ela precisa da tristeza para pensar. Você falou isso, já se falou dele para mim. Do Maturana, né? Então, quando ela fica na sala de comando, no Divertidamente 2, ela resolve vários problemas, porque ela pensa. Então, por exemplo, ela pega o celular do Tédio na hora que ele tá dormindo e é com ele que ela consegue mexer que na sala de comando. Né? Ela vai pro quartinho. Exatamente, ela ajuda a gente a acessar. No Divertidamente 1, a Riley tá tentando. Ela tá tentando ficar bem com a história da mudança e não tá dando certo. E a tristeza não chega porque a mãe não deixa. A gente precisa de você. Tem uma hora que ela tá no sótão, ali no quarto novo, tentando se conformar com aquilo e não vai. E até que ela foge de casa. E quando ela tá dentro do ônibus, o que ela faz? Ela chora. E quando ela chora, cai a ficha dela. Do que ela tá fazendo, ela pede pro motorista parar, ela toma consciência, a função da tristeza é trazer consciência, reflexão, e ela vai embora. Quando você fica triste, amiga, eu chego aqui, você tá aí, toda animada com o podcast, aí eu chego aqui e te dou uma notícia triste, o que teu corpo vai fazer? Vai cair. Porque a gente não precisa de força física quando a gente tá triste. Ao contrário da raiva, ao contrário do medo, que manda fluxo sanguíneo pra periferia, pra gente correr, né? Pra gente levantar. Tem aquela história da mãe que levantou o carro pra salvar a criança. E aí, como que você fez isso? Não tem força pra isso. Não sabe, né? Sem a raiva no corpo, não tem. Mas, amiga, uma criança, ou somente na época dos adolescentes, assim, que a tristeza fica muito instaurada. Ela existe um tempo para isso? Uma medida? Porque, por exemplo, você falando agora, eu tava pensando em mim, né? Quando eu fico triste, eu sou a pessoa que eu dou uma isolada. Porque realmente eu tô nessa fase de pensar. Nossa, o que foi? Por que eu tô triste? O que eu tô sentindo? Qual é o movimento que eu vou sair dessa tristeza? Ela tem um tempo. Mas qual é esse tempo? Para uma mãe, assim, uma mãe que tá ouvindo a gente, falar, sei lá, criança... Às vezes, lembrando dos meus filhos, a tristeza ela é meio rápida, assim, numa criança, né? Ela não... Né? Ela resolve mais rápido, parece. Agora, num adolescente, às vezes ela tem um tempo maior, né? Porque eu tô perguntando até que ponto isso já não vai passar por uma depressão...
Vou te explicar. O que você tem de experiência, assim, que você pudesse falar? Por que a tristeza na criança ela dura menos tempo? Justamente aquilo que eu estava explicando do Kendall, da diferença da tristeza, da emoção e do sentimento. A emoção é o que acontece enquanto está acontecendo. Então a gente sente aquilo é uma onda que vem e passa, ela tem uma duração que na criança é menor do que no adulto. Se a gente deixar ela chegar, ela vai embora. A melhor forma de deixar a tristeza embora é deixar ela chegar. Recebe. Cumprir a sua função de reflexão, fazer esse isolamento, deixar o corpo quietinho e ela vai fazer você pensar e ela vai passar naturalmente. Porque se a gente fica bloqueando, ela vai ficando reprimida e aí sim ela pode sair da régua e virar uma depressão, uma tristeza que não foi elaborada, que não cumpriu a sua função ou que, claro, a nível patológico, né, ela interferiu em receptores de neurotransmissores que precisariam ser ali, precisariam existir na nossa circuitaria neural e que não estão existindo, ela vai virar patologia. Para uma mãe, qual que é essa medida, né? Entendi que a tristeza veio, é a emoção, é a onda, passou. Agora vamos para o sentimento da tristeza, que é o que o sentimento? Pensar sobre o que eu senti. Falar sobre o que eu senti, elaborar sobre aquilo. E ainda assim, isso está durando 2 dias, 3 dias, 1 semana, essa criança não quer mais sair da cama, essa criança não está comendo, essa criança está interferindo no dia a dia dela, é hora de eu buscar ajuda. Porque a tristeza, ela é natural, contanto que ela não atrapalhe. Qual que é a régua das emoções, né? Para eu saber que a emoção está dentro da régua. É quando ela não está atrapalhando, interferindo no meu dia a dia. Ou seja, apesar da tristeza, essa criança está indo para a escola. Apesar da tristeza, essa criança está se alimentando. Então, eu estou ali com a emoção cumprindo a sua função e está tudo bem. Quando isso começa a interferir no dia a dia, é um alerta para as mães buscarem ajuda. Você estava falando, Marina, eu achei muito legal como que você encapsulou, né, esses tempos que a gente está vivendo, para falar de tempo. De conexão, né? Tem uma outra reflexão que eu acho necessária, que se a gente voltasse 50 anos atrás, quando a gente não estava, não tinha ninguém no nosso lugar. Então, quando a gente começou a sair para trabalhar, pais e mães, né, pós-Segunda Guerra Mundial, ninguém ocupou aquele espaço nosso. Os ritos ainda davam conta mais ou menos de uma rotina. O rito da refeição, da escola, dos internos, de quem era interno. Minha avó e todas as irmãs foram internas. Vinham um final de semana para casa. Todos em volta da rádio, para ouvir o rádio. Exatamente. Lembra? A informação que chegava ao mesmo momento para todo mundo. Você tinha mais ou menos uma organização da sociedade que não te colocava em grandes riscos. Então, quando você estava ali, porque você também não tinha tanto acesso ao entretenimento, a família estava mais ou menos reunida. Agora que a gente saiu todos, pais e mães, para trabalhar, sem nenhuma diferença de gênero que eu estou fazendo, entrou um monte de coisa no nosso lugar. Um monte de possibilidades de comunicações rápidas, fugazes, de coisas interessantes. O que isso faz? Além, obviamente, dos riscos, né, normais, que todo mundo está acostumado a trazer como reflexão, traz um protagonismo para quando a gente está. Porque quando a gente está, para a gente competir com tudo isso, se você tiver mais ou menos, não adianta o youtuber estar mais do que você. Se você tiver fragmentado, desleixado, se tiver com seus afetos conturbados, se você tiver muito ambivalente, o conteúdo fugaz está ali o tempo inteiro para ele ver. É anestesia, né, amiga? Você Ela tá fala muito, a dopamina das... e aí, anestesiar. E a maioria das pessoas ainda não percebeu que esse protagonismo, ele não vem com extraordinariedades. A construção da felicidade, na maior parte das vezes, se dá no ordinário. Na rotina. O Da Vinci fala que a simplicidade é a sofisticação máxima. Não tem nada. A gente não consegue ser simples na relação com os filhos. Com nada. A gente não consegue ser simples em quase nada, né? Com os filhos, então, a gente está a todo momento comprando esses afetos, né, de prateleira. Então, quando a gente joga, e eu me incluo, claro, né? Quando eu tô presente, a minha presença pode ser um diferencial, mesmo que o espaço de tempo seja curto. E a gente adoeceu. O grande problema da sociedade, na minha opinião, nos tempos atuais, não é a tecnologia. Pelo contrário, eu acho ela espetacular. Né? Eu sou muito mais íntimo da Rê por conta da tecnologia, né, do que eu seria qualquer outro momento da minha vida. Imagina, né? Se a gente
Com cliques a gente passa a se conhecer, a gente se conecta com os nossos filhos, a gente compartilha um vídeo bonito. Maravilhoso. O grande problema é que a gente sofre de uma doença silenciosa que acometeu quase todo mundo como uma pandemia, que é a pressa. E a pressa que não se justifica. Esses dias eu fiz uma pergunta que era num podcast, a gente está fazendo um trabalho interno para uma empresa, eu fiz uma pergunta que parecia, uma pergunta de um pessimista, mas não, era técnica. Viver mais para quê? Mas não era um pra quê, do tipo, viver mais pra quê? Não, é real, viver mais pra quê? A gente buscou a longevidade, seremos longevos, quase todos. Pra quê? Qual é o objetivo maior dessa vida longeva? Pra onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? A gente acionou esse botão da pressa sem nenhuma justificativa, sem nenhum pano de fundo que justifique essa pressa. E a pressa nada mais é do que a arte de fazer o tempo faltar. Voltando à nossa lógica do tempo aqui. Sim. Então dá para você lidar com a pós-modernidade sem pressa? Dá. Como? Com calmaria? Eu acho que é difícil. A maioria das pessoas aceitarem a calma, o mindfulness, a meditação. Porque não dá. A maior parte, enquanto a gente está aqui discutindo, o mundo está funcionando porque tem um monte de lideranças silenciosas fazendo o que tem que fazer. Mas dá para você colocar no lugar da pressa a velocidade. A velocidade, ao contrário da pressa, é a arte de fazer o tempo sobrar. O veloz é aquele que tem um tempo... Você só consegue ser veloz em alguma coisa, primeiro, se você tem conhecimento sobre essa coisa. Senão você é um apressado que faz tudo errado. E para você ter conhecimento, você gostou do processo. Você aprendeu com o processo. E a partir do momento que você aprende com o processo e que você consegue fazer aquilo no tempo que aquilo precisa, né, com que seja feito, você adquiriu sabedoria, conhecimento. E aí você tem um tempo a seu favor. Só que a gente não consegue mais gostar do processo. A gente não consegue mais se entregar a essa rotina, a essa possibilidade de viver o que tem que ser vivido. Você falou da anestesia, eu me lembrei do Byung-Chul Han, no seu fantástico, né, Sociedade Paliativa. Ele fala que a gente vive uma espécie de analgesia coletiva. Total. Tanto para as dores quanto para os amores. Porque a gente está com os amores compartilhando dopamina de tela, dizendo para os outros e tal. E para as dores a gente está tomando, de fato, um fármaco, um remédio. E a gente esquece de ser afetado na nossa lucidez. Queria saber de vocês, de cada um dos 4 aqui, o que é, assim, para vocês, o que seria a emoção e o que seria o sentimento? Começando ela com uma pergunta boazuda. Não é boa? Opa! Vamos lá, quem será a primeira? Eu sou o último. Como assim? Tá bom. Como assim? A emoção do quê? O que é a emoção e o sentimento? Qual a diferença de um e do outro? É quando você tá vivendo no momento. Ele Quando você faz aluno. quando você faz detalhe. Quando você tá muito feliz, você tipo não pensa, nossa, eu tô muito feliz agora. Você faz. Quando você E o sentimento é quando você lembra disso. Caraca, ontem eu tava muito feliz. Foi muito legal essa hora. Olha, isso, Pedro. A emoção é quando você tá agindo com ela. O sentimento é quando você tá pensando sobre a emoção que você teve. Aham. Confere, E aí, Mar? Maria. Confiro. E aí, Tonton? Concordo. Entendeu? Concordo. Concordo. Foi muito bom. E aí, olha só que legal, né? Então, a emoção é aquilo que acontece enquanto tá acontecendo. E vocês já viveram momentos emocionantes na vida de vocês? Opa! Certo? Sério? Então eu quero saber. Sim. É o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, né, Mar? A gente vai mostrar algumas cenas. E assim que acabar essa cena, eu queria que vocês comentassem qual foi a emoção deste momento. Combinado? E é aí- uma surpresa. E aí, é claro que quando Mas vocês forem... falar? Não, a gente vai vai mostrar passar, aqui, vai ó. passar. Aqui? É. Opa! Viu, Tonton? E aí, Vamos olha lá. só, o que acontece? Deixa eu ver. Quando vocês forem falar sobre, vocês vão estar sentindo a emoção ou vocês vão estar no sentimento? Sentimento. No sentimento, vocês vão poder pensar sobre o que vocês sentiram e dividir com a gente como é que foi passar por aquele momento, tá bom? Tá bom. Claudinho, consegue mandar a primeira imagem? Vamos ver aqui. Pode isso, mãe. Uau, certificado, medalha de ouro! Que isso, Muito Pedro! feliz. Ela muito feliz. Que momento foi esse? Conta pra gente. É que tem as Olimpíadas Canguru na escola, né, de matemática, e eu ganhei ouro, mas a gente recebeu depois, não tinha ninguém aí, menos eu e a minha mãe, porque eu faltei no dia Não acredito. que recebeu a medalha. Aham. E daí eu tive que pegar em outro dia.
Mas como é que você se sentiu quando você recebeu esse certificado e essa medalha? Muito feliz, fiquei muito feliz. Nossa, Pedro, parabéns, porque é muito difícil, não é? Ganhar? E eu já ganhei esse ano também. De novo? É bicampeão. Ué, teremos engenheiro na família? Como é que O é? negócio do raciocínio lógico que me falta, ele tem sobra pra me ajudar. Evolução da espécie, é isso. Nossa, eu não tirei nenhum home mérito. Não tirou? Tá vendo, filho? Mas- Cada um, isso é legal que você tá Só falando. fiz ano, mas eu acho que ano que vem eu vou tirar algum. Você quer tentar? Ah, isso que é bom. Isso é muito legal, e é muito legal quando a gente se inspira, a gente escuta a história, vê como é que a outra pessoa se sente fazendo, e a gente vai transformando as possibilidades, né? E sabe o que eu acho mais legal? Quando a gente consegue perceber o que pertence a gente, o que tem de talento e pro outro não tem, ou o que eu faço mais fácil e que o outro não faz. Isso é muito especial, não é? Ah, de repente a Maria tem mais facilidade para cantar, já que temos aqui uma estrela dos musicais, Maria Volpe, não é? De repente pro Antônio Matilda, vai, cantar não é Vai, tão bom, né, Antônio? Mas o Antônio joga uma bola. E aí, quem joga bola igual? Hã? Esse aqui joga muito a bola também. Não é? Eu jogo mais ou menos. Eu jogo mais ou menos. Você joga mais ou menos? Tô mais virado para as outras coisas. Ah lá. Só que você tá percebendo Tá tudo isso. bem. Isso que é importante. É. Ontem o Antônio fez isso. Eu falei, quer um chazinho de hortelã? Eu quero, mas deixa eu colocar as folhinhas. Ah, bonitinho. Aí eu falei, então tá, é um processo, tem que pegar a caneca. Aí ele pegou uma caneca que não era de água. Eu falei, não, tá ótimo. Água do filtro. Eu vou lavar as folhinhas pra você. Tá bom, mas eu posso colocar no chá? Pode. Mas com medo, né? Aí ele foi tentar acender, não conseguiu. Eu falei, não, força mais um pouquinho. Ó, cuidado, o cabo tem que ser assim. Então, vamos entender a diferença de autonomia e independência, que tem tudo a ver com isso que você está falando, Vamos. amiga. A criança, às vezes, ela tem autonomia, como no caso. Ele tem autonomia para pegar a caneca, ele consegue fazer isso, né? Movimento. Em termos motores, ele consegue girar ali e ligar o fogo. Ele pode assumir a responsabilidade de se queimar fazendo isso? Não. Então, ele não tem independência para fazer isso sozinho. Assim. Ou seja, apesar de ter autonomia, ele vai precisar de um caminho ainda do meio, que é justamente o processo, que a gente chama de autonomia vigiada. Então, entre a autonomia e a independência, vai ter autonomia vigiada. Ou seja, minha filha faz a panqueca dela, meu filho faz a panqueca dele, desde muito pequenininhos. Eles cozinham muito lá em casa, né? Maria Desde adora, bem né? pequenos. Tem Adora. vários vídeos tem vídeo da Maria aí, gente. Ela não falou que ia ser chefe? Ela não, falava que ia ser chefe de de cozinha. Não, ela fazia, tem uma época que ela abriu a Maria Cacau até, gente. Ela tinha uma empresa de trufas. De chocolate. Mas qual que é a questão aqui? Antes de fazer tudo hoje, muito legal, eles erraram muito, eles sujaram muito. Agora, ainda na hora de ligar o fogo, por exemplo, o Pedro sabe que ele tem que chamar a gente, porque ele não pode se responsabilizar por uma queimadura que venha em função disso. Edu, vamos lá. A gente aqui é bem voltado para maternidade também, né? Então, às vezes, a gente sempre pensa assim, né? Morreu alguém ali da família, alguma situação muito próxima. Então, tem a famosa frase que as mães falam: titio, vovó, viraram a tal da estrelinha, que num primeiro momento, acho que quando a gente leu, a gente descobre que isso é importante até, né, falar, dependendo um pouco da idade, e depois não, porque a gente tem que colocar a criança quando cresce um pouquinho ali, para começar a entender o que é isso, né, que faz parte desses ciclos. E muitas vezes, por exemplo, esses dias eu vi um caso de que o avô já tinha morrido há uns 2 meses, e que a família não tinha contado, que eles não conseguiram contar. E essa criança estava perguntando, cadê meu avô? Meu avô não vai voltar, meu avô não vai sair do hospital, não vai sair. E essa família estava com uma falta de coragem para contar. E aí, como que você vê isso, assim? Vamos repartindo por fases, né? Quando é realmente pequenininho ali, né? 2, 3, realmente a estrelinha funciona? Ou não? Funciona muito bem para os pais, para começar. Claro que funciona. Acho que a estrelinha funciona no sentido de que faz parte do processo de criação
de um sujeito, de um ser humano, né? Uhum. Ajudar esse ser humano a ganhar um ferramental, uma caixa de ferramentas do imaginário, do simbólico, né? Assim, representações, metáforas, né? Imagens, sentidos, para alguma coisa que é tão difícil da gente... A gente faz falar, isso, né? Não, Falar, verbalizar né? mesmo, é muito difícil. Então, é o adulto que vai ajudar a criança a, enfim, a Assimilar. criar isso, assimilar, e vai oferecer uma série de objetos ali, de brinquedos, né? Brinquedos de palavras. A estrelinha é um brinquedo de palavra, né? Aham. É uma das formas de poder pensar que alguém foi embora desse lugar para um outro lugar que a gente não tem acesso e, enfim, não sabe onde é, né? Mas não pode ficar aí, né? Não pode se resumir a isso. Não pode parar na estrelinha, porque isso é uma forma, muitas vezes, dos pais tamponarem o assunto. E acham que para a criança aquilo está resolvido. Virou estrelinha e que acham que a criança vai se contentar com essa teoria, né? A criança sabe que que não virou estrelinha. No fundo, ela sabe que não. Né? E aí ela vai ficar se questionando, e se ela fica sozinha nesse questionamento, aí fica muito mais difícil para a criança. Então a estrelinha é um começo, sabe? É um começo de conversa, assim, virou estrelinha, mas e aí? Essa história vai para onde? E a falta que virou estrelinha, mas vovô virou estrelinha, falta. mas ele não tá mais aqui. E a falta, né? E a saudade? Mas você acha que ir falando todos os dias, ou quando a criança fala, tô com saudade do vovô ou da vovó, como conduzir, assim? A Má sempre fala sobre validar, né? A validar o que tá sentindo ali. Ali você acha que entra assim, mas o vovô sempre vai estar nos nossos pensamentos, vai estar dentro do seu coração, ou você acha que espera essa criança falar? Entendeu? Que toca no assunto ou não toca? Porque nem a gente gosta, né, de tocar. A gente sente a dor, mas às vezes parece que a gente quer deixar ali no cantinho, né? Não vamos tocar porque ela dói, né? Quando você toca. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de... É muito difícil essa linha, é muito tênue mesmo, né? Porque a gente precisa respeitar ali os limites e as fragilidades de uma criança. Mas não tanto assim também. A criança é capaz de suportar muito mais do que o adulto pensa. E a criança pode ser uma parceria, assim, uma companheira para o adulto maravilhosa, e pode ensinar coisas para o adulto, né? Coisas incríveis. E então, ficar poupando a criança de alguma coisa que muitas vezes é o adulto que não tem capacidade de lidar, não é uma boa ideia. Às vezes a criança pode te ajudar a elaborar aquilo. Então, é difícil a gente prescrever, assim. Eu acho que vale falar, quer dizer, se a mãe tá triste e ela olha para o filho e sente falta do próprio pai dela que morreu, que é o vovô, né? Ela pode dizer para a criança, mamãe tá triste porque tá com saudade do vovô que não tá mais aqui. E a criança, quando um dia sentir saudade, ela vai poder falar para a mãe também, tô triste. E a mãe vai poder aguentar aquela tristeza. É triste mesmo. Você acha que é uma abertura? Né? Uma abertura. Uma abertura de tanto do adulto para a criança e da criança para o adulto. Exato. Mas a palavra desculpa e o abraço entre irmãos... Abraçar alguém quando está com raiva da pessoa é ensinar coação. Não, mas depois da conversa. Depois da conversa, você não precisa ficar melhores amigos. Depois da conversa, você só precisa respeitar. Então, assim, se não passou minha raiva ainda, eu ter que te abraçar resolve o quê? Resolve a vida do adulto, né? Porque você tem que depositar amor, porque o abraço é um ato que tem que ser voluntário, eu tenho que querer te abraçar. Então, ele vem voluntariamente se você deixa as crianças resolverem o conflito. Então, filho, como é que você está se sentindo agora em relação a ter batido no seu irmão? Você gostaria de dizer alguma coisa para ele? Não é pede desculpa e dá um abraço. Pede desculpa e dá um abraço, volta pra peça. É uma Amanda, né? Aquela parte. A sua personagem faz, vai, dá um abraço logo aí. E continua brigando, entendeu? Então, o que você gostaria de falar pro seu irmão. E se ainda não é a hora do voltar a brincar, é porque ainda não passou. É porque ainda não tô. Acontece isso entre adultos. Mas o fato de voltar a brincar já quer dizer que teve ali uma perdão e um desculpa e vida que segue. Exatamente. Aí depois você vem num outro momento e fala,
foi muito legal, porque aí vocês voltaram a brincar, voltaram a ficar juntos. E tem uma palavrinha que é boa da gente usar nessa hora também. A ideia de pedir perdão, ela é depois que a criança faz a lógica do arrependimento. E é mais valoroso a criança perguntar, machucou, tem uma coisa que eu possa fazer? Do que ela dizer desculpa. Sim. Porque aqui eu tô no lugar da culpa. Quando eu digo, foi mal, posso fazer alguma coisa pra aliviar a dor aí que eu te bati? Isso é o lugar da responsabilidade. Entendi. Que é diferente do lugar da culpa. Só que o adulto tem que abrir mão. O adulto sempre gosta de colocar a culpa. Tipo, vamos ensinar as crianças a ter um pouquinho de culpa, porque a mãe tem muita culpa. Pois A mãe é, tem muita amiga. culpa no cartório, aqui, como que é na bagagem. Na bagagem. E a mãe quer dividir. A gente está enxergando, né, os espaços desde a infância de uma forma, acho que de uma forma mais fluida, né? E aí, ao mesmo tempo, isso traz uma outra questão que eu queria entrar nela com você, que é os diagnósticos e laudos que muitas vezes a escola precisa que a criança tenha, né? E que a família entre em negação, e aqueles que a família autodiagnostica seus filhos. Então, às vezes, porque a gente sabe que hoje algumas respostas comportamentais que vêm de falta de sono, de alimentação toda bagunçada, de excesso de tela, de uma série de falta de rotina, falta de atividade física, se assemelham muito ao comportamento, ao núcleo de comportamentos de alguns transtornos. E aí a família olha e fala assim, não, meu filho tem TOD, porque ele não pode ouvir um não. Peraí, TOD tem existe uma classificação para fazer esse diagnóstico, não é porque não é assim que funciona isso. Então, como é que você está enxergando esse lugar do laudo, do diagnóstico? Como é que está isso dentro da lógica da escola? Então, eu acho que hoje em dia as famílias estão mais abertas a essa procura, né? Porque eu via, assim, anos atrás, as famílias mais fechadas. Não, meu filho não tem nada, eu não vou procurar. Hoje em dia, há uma preocupação já até... A gente que tem até que acalmar, assim, um pouco, né, as mães, porque às vezes mães de berçário já quer, mas meu filho, assim, quando eu chamo, ele não atende, eu vejo no relatório que ele prefere brincar sozinho, você acha que eu já devo procurar algum especialista? Calma, mamãe, a gente tem que, né, pedir que isso não acontecia, né, mas que antigamente. Bom, né? Que a mãe fica já preocupada, assim, que né? bom. Tem um olhar, assim, mas, assim, ainda existem, sim, famílias que não buscam, porque, assim, a escola, quanto escola, ela não pode diagnosticar, né? A gente pode encaminhar. Então, a gente faz encaminhamentos. E algumas famílias, elas vão, procuram e fazem, e sai laudo, sim, né? Já recebi criança em 2º ano do Fundamental 1, que não lia e não escrevia. E aí a gente, e a orientadora sentou com essa família e começou a fazer os encaminhamentos, eles correram atrás, e meses depois saiu o laudo de TDAH. Né? E que mudou a vida dessa criança, mudou depois, porque aí você já tem ali, né? Você já tem um caminho a ser seguido. Então, isso vem mudando, mas tem famílias que se negam e aí a coisa fica muito complicada, mesmo porque você não sabe o direcionamento que você vai dar. Maria Vitória, JP, mãe de primeira viagem. Algumas dicas de mães? Uau, temos várias. Tem um primeiro episódio nosso aqui, não é? Que a gente fala de mãe. De mulher a mãe. De mulher a mãe. Que foi muito legal. Acho que vale a pena você assistir, assim, também, porque é um período com tanta insegurança, né? Tanta coisa rodeia e tantos comentários, tantas coisas ouvindo. Eu acho que eu diria, se eu pudesse dar um conselho, tenha, assim, acesso a várias informações. Acredita que o seu processo ele vai ser único.
Nunca vai ser igual a outra pessoa, por mais que você espere, né? Que vai ser diferente. Faça o seu caminho, o seu filho, a sua história, a sua trajetória e evite as comparações. Eu acho que isso é muito complicado. Assim, meu parto foi desse jeito, meu parto foi daquilo. Meu peito eu dei, de mamar eu dei pouco tempo. É o seu caminho e vai ser único e vai ser lindo. Ainda mais se for, assim, esse bebê tão desejado. E é um momento que eu acho, assim, pra mim foi um momento muito lindo da minha vida, que eu tenho essa memória nostálgica. Eu sou a bonequinha da nostalgia. Daqui a pouco você volta. Tantas formas de ser mãe, quanto mães existirem no mundo, Maria Vitória. Acho que é isso que a Rê tá trazendo, é fundamental. E eu acrescento aí nessa sugestão dela, o autocuidado que a gente tanto fala aqui. Sim. Né? Então, a mãe de primeira viagem vai descobrir que, ao se tornar mãe, ela ganhou uma segunda chance da vida de renascer, de olhar para si, de encontrar as suas sombras e elaborar e curar aquilo que a gente carrega da nossa infância, da nossa adolescência, para a gente entender aquilo que a gente quer perpetuar e os ciclos que a gente quer quebrar, né? Na relação com os nossos filhos. Seja autêntica, busque informação, ela tá aí, o conhecimento tá aí, as neurociências estão aí escancarando pra gente o funcionamento do cérebro das crianças. Então, tem coisa que dá pra gente saber, sim, o que fazer, como fazer, e acredita no processo, que o resultado vem. Passa rápido. Eu lembro que eu tinha uma coisa quando eu estava na fila da adoção, que era assim, por que a conta não fecha? Por que tem mais gente querendo adotar do que criança? Porque a maior parte dos perfis é de 0 a 2 anos. Por isso que a conta não fecha. É por isso. As crianças mais velhas, depois de 10 anos, dificilmente tem algum pretendente. 11, A gente entrou, o nosso perfil na entrada da documentação era de 0 a 6 anos. Minha cabeça foi abrindo depois disso. E por que nem todas as crianças estão disponíveis para adoção? Porque às vezes revés na vida acontece. E às vezes aquela mulher que tem 5 filhos, tá passando por um momento difícil, perdeu o emprego, o marido foi embora, não tem rede de apoio, não tá entendendo uma saída, não sabe onde procurar. Isso acontece, gente. Mas ela não quer que o filho seja adotado por outra família. Mas é uma decisão judicial, principalmente. É o juiz que determina se aquela criança, vai entrar um processo de destituição do poder familiar. Mas é aí que entra a equipe técnica das varas. Tá. Que entende, num estudo social que elas fazem, que dura 6 meses, no mínimo, esse estudo. Quando uma criança entra no abrigo, ela fica no mínimo 6 meses dentro do abrigo. Para quê? Para que a equipe técnica das varas tenha o entendimento total do o que acontece com aquela criança e com aquela família biológica. E dentro deste processo, eles conseguem ajustar situações dentro de uma CAPS, por exemplo, que aquela mãe precisa de um atendimento psicológico. Ou um parente. Ou um parente, ou um emprego que aquela mulher precisa. E dependendo da criança, se a criança quer. Dependendo da idade, tem isso também. Se ela quer ser adotada. Se ela quer ser adotada. Porque falam, né? Lógico, sim ou não, né? Falam. Quando que o castigo, né? Porque aí tem isso que você falou ali no início do episódio, né? E quando foi que a gente entendeu que castigar gera esses prejuízos que a gente está aqui conversando e começou a usar essa outra palavrinha, né? Consequência. Não é castigo, é consequência. E que muitas vezes é um castigo disfarçado. Né, assim, então, eu tinha uma aluna que era engraçadíssima, ela foi até embora aqui do Rio, mas ela, toda aula, toda semana, ela chegava e falava assim, tia, não tô de castigo, tô de consequência. Imagina que loucura, né? Mas você dá o nome? Consequência? Pra criança? Sim.
Com certeza, mas aqui, Tá. isso que ela falou é o quê? A mãe dizendo, não, eu não tô te deixando de castigo, essa é a consequência do que você fez. Você fez. Então, um exemplo de uma consequência que ela tava. Ela não tava de castigo, ela tava de consequência. Então, ela não ia poder, no final de semana, ir na casa das amigas brincar, porque ela tinha tirado nota baixa na prova. Uhum. Então, ela ia ficar estudando, porque ela tinha uma prova de recuperação. Sim. Então, essa era a consequência. Aqui, existe uma consequência, que é diretamente relacionada ao evento. Então, tirei nota baixa na prova. O que acontece? Sempre a pergunta que a gente tem que fazer é o que acontece na sequência. Como se fosse uma história em quadrinhos, entendeu? Uhum. Então, na sequência de tirar uma nota baixa, agora eu tenho uma segunda chamada, uma prova de recuperação. Eu posso ir para casa das minhas amigas brincar no final de semana? Não, eu vou ter que estudar para essa prova. Sim. O que seria um castigo nessa situação? O castigo seria que ela vai ficar um mês sem celular, porque ela tirou nota baixa na prova, que ela vai ficar uma semana sem televisão, porque ela tirou nota baixa na prova. É diferente de falar, não estudei porque estava assistindo televisão. Aí a gente vai precisar, então, tirar tudo aquilo que está te distraindo do estudo para você poder se concentrar no estudo. Mas você percebe que isso não tem relação direta? Ficar sem a TV porque tirou nota baixa na prova não é uma relação direta. Isso é um castigo, que é, inclusive, um problema, porque ele é dado por alguém de fora, ele impede a criança de desenvolver um senso crítico em relação àquele comportamento. Então, assim, se eu tirei nota baixa na prova, o que é que eu preciso fazer para não tirar de novo? É sobre sair do porquê e ir pro como. Então, ao invés de ficar no por que isso aconteceu, porque eu tirei nota baixa, agora eu sou um péssimo, então agora você ficou de castigo. Quer dizer, como é que eu gerencio essa nota baixa se eu fiquei sem celular? Não aprendi nada com isso. Mas como que eu posso fazer para mudar isso numa próxima? Estudando. Essa é a consequência. Agora, pode O quê? atrelar presente a bom comportamento? Normalmente é o que acontece, né? É. Você vai falar não, né? Eu vou falar que Mas não. a maioria das mães vão falar sim. Eu vou falar que não, por quê? Vamos lá. Primeiro que a gente submete a criança a algo absolutamente incompatível com a compreensão dela, que é, se você foi um bom menino, uma boa menina ao longo do ano. Gente, 365 dias para criança é uma medida de tempo absolutamente incompatível com a realidade da infância. São anos. Ela não tem como saber. Aconteceu uma história que foi ótima, uma vez no shopping, nesses Papai Noel de shopping. E aí tava Maria e Pedro. E aí chegou a vez deles lá de falar com o Papai Noel. Foram, e o Papai Noel fez a pergunta de sempre. E aí, você tá tirando boas notas? Eles eram tão pequenininhos que eu falei, gente, Papai Noel sem noção, né? Que eles não têm nem boletinha. O Papai Noel tanto faz, tanto fez. Vamos. Aí ele perguntou, e vocês estão brigando? Porque o Papai Noel não traz presente para os irmãos que brigam. Numa dessa, a Maria olhou para o Papai Noel e falou assim, não tem nada a ver. Argumentou já. Falou, não tem nada a ver. O Papai Noel ficou parado olhando para a cara dela assim. Porque eu sempre disse para eles que no Natal o Papai Noel trazia um presente e isso independe, porque não é para eles deixarem de brigar para não ganhar o presente do Papai Noel. É para eles não brigarem, porque brigar machuca o outro, porque brigar não leva ao que eles querem realmente. Esquece o Papai Noel nisso. Tem nada que ver com o pobre do Papai Noel, entendeu? Quer dizer, o Papai Noel vira uma medida de avaliação externa, né? Se você tá sendo legal ou não tá sendo legal, você tá tirando... Imagina, estudar pra prova por causa do Papai Noel. Olha que contrassenso. Você vai estudar pra prova pra aprender. Tá muito longe esse Papai Noel, né? Não faz nenhum sentido. Então, assim, atrelar... Até porque esse presente vem. Vira uma ameaça disfuncional, porque no fim das contas, essa criança acaba recebendo o presente. Sim. Uma vez eu escutei de uma aluna na sala de aula, era Páscoa, aí a menina não estava conseguindo se aquietar. E a gente não conseguia fazer a cena e ela não conseguia se aquietar. E aí eu olhei para ela e falei assim, fulana, olha só, ou você respira fundo, se acalma e a gente assiste as cenas, ou não vai dar tempo da gente apresentar todas as cenas. Aí ela virou para mim e falou assim, claro que vai, igual lá em casa, que minha mãe fala para mim que se eu não me comportar, eu não vou ganhar ovo de Páscoa e no fim das contas eu ganho. Perde o crédito, né?
Não acredito nesse caso. Entende? No caso da aula, de fato, ia acabar o tempo e a gente não ia conseguir fazer. Sim. E realmente, agora, a menina já internalizou que as coisas vão acontecer, independente de como ela se comporta, porque no fim das contas vira uma ameaça disfuncional. Então, assim, você realmente não vai dar presente pro seu filho? Se ele não se comportar bem? Não tem como. Então, atrele. Agora, se você vai dar, então não atrele. Sim. Uma coisa a outra. Isso aqui funciona, e a televisão também funciona como um anestésico. Tá. Porque o que a anestesia faz? Ela bloqueia temporariamente a nossa percepção, as nossas sensações, os nossos sentidos. Quantas vezes você estava assistindo um filme e estava com vontade de ir ao banheiro, mas você foi segurando, esperando. A hora que acaba, você vai desesperar. Ou a hora que acaba, você percebe que está com fome. Sim. A hora que acaba, você percebe que está com uma dor. Tava sentindo a dor. Meus filhos até já sabem, quando eles estão com dor de ouvido, essas coisas, a gente fala, vamos pro anestésico. Liga a TV, vamos pegar um filme legal, uma série legal. Quantas vezes a gente, amiga, a gente fala, deixa eu ver um filme que eu não quero pensar em nada. Exatamente. Ou você eu quero ver filme bem com água, com açúcar, porque eu não quero pensar em nada. Exato. Pra tirar daquele problema. Quando isso é feito de uma forma madura, de uma forma consciente, né? Ok, o problema é que os jovens e as crianças estão fazendo isso muitas vezes para não entrar em contato com uma emoção desconfortável. Então eu pergunto isso para os meus alunos adolescentes, 16, 17 anos, o que você faz para se autorregular no momento de tristeza profunda, no momento de raiva? É aqui. Mas Marina, por que eu não posso se eu me sinto melhor, se eu volto melhor depois? Você não pode porque você anestesiou a emoção. Você não sentiu, você não permitiu que ela chegasse. E aí você começa a entrar num processo perigosíssimo de não aprender a lidar com aquilo que é fundamental na vida, que é a emoção, porque você não deixa ela chegar. Como é que você vai aprender a lidar se você não deixa ela chegar? Aí, num rompante que ela chega, esses adolescentes estão indo para depressão, para automutilação, porque, de repente, a emoção vem numa intensidade muito forte. Mas você acha que isso é um medo ou uma proteção dos adolescentes estarem fazendo isso? É uma ação protetiva, certamente. Porque eles não posso machucar. Não quero sentir. Eu tive um aluno que respondeu assim para mim, quando eu sugeri para eles, né, no grupo de desenvolvimento das habilidades emocionais, lá no Arte Educa, eu fiz uma sugestão de que a gente começasse a desligar o telefone. Então eu falei, de hoje até sábado que vem, a gente vai desligar o telefone para dormir. Como é que vocês se sentem em relação a isso? Era um exercício. Era um exercício. Aí esse menino de 16 anos, ele me disse, o problema não é desligar. O problema é o que eu vou sentir no tempo que o telefone vai demorar para ligar no dia seguinte. Ele verbalizou. Então, assim, como assim? Ele falou, é porque eu ligo o telefone e vou me arrumando para ir para a escola, vendo ali as mensagens que chegaram à noite e vendo ali alguma coisa que comentou antes de ir para a escola. Que triste. Porque antes de entrar em contato com você mesmo, antes de você se conectar com você nesse dia, para você chegar na escola e aí começar a viver a vida social, você antecipa isso de uma forma adulterada, através do telefone, e aí quando você chega na escola, você já tem uma informação que o outro não vai te contar, você não consegue ter a percepção de que um amigo não está bem, né? Então você não ativa esses circuitos sociais fundamentais, relacionamento interpessoal e sistêmico, porque ele é minado aqui. Tem uma história aí, né, de motivação muito grande. Tô te ouvindo e pensando, né, assim, como é que foi do teu pai, de onde ele vem, né, e o que ele constrói, e depois dele para você, e pensando também de você para os seus filhos. Queria que você falasse um pouco sobre esse lugar da importância da motivação que vem da família, do apoio, motivação e suporte, né, assim... quero fazer isso. Então, a gente tem aqui pessoas que estão ouvindo a gente e que talvez estejam pensando, meu filho quer seguir uma carreira no esporte, não quer saber de ir para a escola, quer jogar futebol, ou vai para a escola, mas o negócio dele é o esporte, é aí que ele quer investir. Como é que você vê esse lugar dessa importância, até baseado e contando um pouco da experiência da sua família, né? Não, estou aqui ouvindo você e pensando até, vem uma coisa da vida aqui, né? Porque quem pensa, você é filho do Zico, nossa, pensa o quê? Nossa, é rico. Tem vida de... Mas meu pai veio de Quintino, assim, todos... Tem irmãos que moram ainda lá em Quintino. A gente veio com uma base muito, muito simples
E meu pai foi um cara que ele lutou muito para conseguir as coisas na vida dele. Ele, para ir para um treino, ele tinha que pegar 3 ônibus, 2 trens e tal. A motivação era uma dedicação impressionante. Então ele sempre falou pra gente que a gente tinha que se dedicar. E mesmo você tendo com uma situação financeira muito boa para dar para seus filhos, a gente vem do mundo do futebol, né? Que é mais flagrante, assim, você ter no futebol é um dos poucos lugares do Brasil da sociedade, né? Que os garotos que vêm de situações piores são até mais protegidos, assim, porque eles veem ali uma chance de sair daquela vida, né? Então, não só no futebol, mas na música. Da família, né? Então, a nossa convivência com o futebol, ou é com garotos que vieram, né, de lugares muito até pobres ou de classe baixa, ou pessoas que estão hoje com uma situação muito boa, mas que tinham essa situação, então tem uma base familiar legal. Então, por ser do futebol, eu acho que a gente nunca perdeu essa realidade, né? Esse senso de realidade. Eu acho que sempre convivendo, acho que fica mais, sabe, na cara ainda. E meus tios também, todos vieram, né? Até as irmãs da minha mãe, meu avô, eles moravam no subúrbio, sempre foram de classe baixa, média, né? Então, a gente nunca perdeu isso. Eu acho que isso eu passo sempre para os meus filhos. Eu acho que por mais que você esteja numa situação financeira boa, situação financeira não é nada, assim, no final das contas, entendeu? Porque, então, se você não se dedicar ao que você faz, você querer se aproveitar de uma situação financeira para conseguir algo, você já está saindo na frente, né? Você tem o que muitos não têm. Você tem uma casa, você tem um carro, você tem comida, né? Você tem possibilidade de conhecer lugares novos. Então, pega disso aí e aproveita, e vai à luta, né? E briga para conseguir teu espaço. E imagina eu, por exemplo, né, sendo filho de quem eu sou, meu nome é o mesmo nome que o dele. É uma carga mais pesada ainda, né? Então, para conquistar o meu espaço com o meu nome, eu tenho que brigar muito, eu tenho que lutar muito. Agora, é óbvio que a minha luta vai ser totalmente diferente de alguém que vem de muito baixo, que não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Mas eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que têm essas oportunidades e não faz nada. Essa é a minha grande questão. A gente conversa muito, né, Mar? Eu falo isso, né? Eu lembro de onde eu vim aí de Santo André e pego um ônibus, pego um trem. Agora eu acabei de filmar um filme do Silvio e teve um dia que eu fiquei muito emocionada, que eu gravei do lado da Estação da Luz, que chama Parque da Luz. E era o primeiro dia, tava eu e o Hassum. Aí eu tava de mão assim, dada. Eu falei, ai, boa sorte, vai ser maravilhoso esse filme. Aí eu respirei e falei, Hassum, posso te falar? Falei pra ele, tem 28 anos que eu descia na estação aqui de trem, atrás dos meus sonhos, fazendo 10 testes. E hoje eu tô com você, que é tipo um dos nossos maiores atores populares, né? O Hassum é conhecido, ele faz show no Japão também, ele é todo... E aí ele falou, como é a vida, né? Ele falou, e tem um lugar que eu dou muito valor, além de ter a gratidão, mas quanto é diferente quando você tem que lutar pelo seu espaço. E às vezes eu olho, que é um pouco isso, e falo, gente, mas essa pessoa está no tal colégio, essa pessoa teve isso... E não dá nenhum valor. Às vezes a pessoa não tem nem muito foco do que vai ter, do que não... Aí eu fico questionando, será porque teve muito dos pais? Será que os pais ofereceram muito? Será família... porque às vezes a gente não deu tanto, né? Ou a gente não teve tanto, aí você quer compensar. Mas é bom, você então, não tem, é legal... Você não tem isso, assim, esse pensamento? Porque é difícil pra gente, porque você sabe de onde seus pais vieram,